Então vamos para ver um pouco, irmãos, já que nós podemos constatar que a voz de Deus vem pela constelação de Órion e que a Cidade Santa também vem por ela, então o caminho de ida também é o mesmo. Então vamos conhecer um pouco essa constelação baseada aqui agora no que a ciência já pôde descobrir sobre essa constelação, tá bom? Vamos aqui, eu trouxe aqui algumas informações. Essa aí é uma foto de 2005, é uma foto tirada por um satélite norte-americano, o Hubble. Ele tirou essa foto é da constelação de Órion. Essa foto ela tem aproximadamente 1.500 anos de distância, ou seja, essa foto que vocês estão vendo hoje aí, ela já não é mais como ela é hoje, a constelação de Órion, porque tudo que se tira de Órion, de fotos e filmagens, são coisas antigas, velhas, que chegam para nós devido à distância, o espaço. Nós vamos entender um pouco melhor isso aqui na medida que eu for falando. Mas é a foto que nós temos aí, praticamente uma das mais recentes sobre a constelação de Órion. Bom, nós temos aí uma informação científica. Diz assim, o que é a constelação de Órion? É uma imensa massa de gás, de hidrogênio, hélio e poeira em expansão, com cerca de 300 trilhões de quilômetros de extensão, de uma parte na outra. E essa distância que ela tem, 300 trilhões de quilômetros de extensão, é um espaço suficiente que cabe 10 mil sistemas solares igual ao nosso. Será que é pequeno a envergadura de Órion? Cabe 10 mil Sol, 10 mil planeta Terra, 10 mil Júpiter, 10 mil Saturno, 10 mil. É coisa absurda de gigantesca. E ela viaja, a constelação de Órion está viajando pelo espaço, porque no espaço nada está parado, tudo está viajando. Viaja a uma velocidade de 60 mil quilômetros por hora, tá certo? Tudo no espaço está viajando. Até o nosso próprio planeta não está parado, né? E nosso próprio sistema solar não está parado, nossa galáxia não está parada, está tudo viajando no universo. Nada fica parado, né? Bom, temos outro dado aí dos pesquisadores aí, dado científico. Diz assim, pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, descobriram moléculas de água em Órion. Mas olha a quantidade que tem lá. A quantidade de água produzida ali é suficiente para encher os oceanos 60 vezes por dia. Tem tanta água na constelação de Órion, mas é tanta água que pega os nossos oceanos, aí os 5 oceanos que tem, se não me falha a memória, eles juntos, e a quantidade de água que tem ali dá para encher todo dia, 60 vezes os nossos oceanos, 60 vezes esses 5 oceanos, 60 vezes todo dia. É um absurdo de água, né? Um absurdo de água. Então, com essas moléculas de água ali, é possível então ver que tem um ambiente muito climatizado, um ambiente bem úmido, um ambiente fácil de respirar na própria constelação de Órion. Temos ainda outro dado científico aí, são todos dados científicos, viu? Isso aí. A nebulosa de Órion, essa constelação ainda, onde ela está localizada, irmão, a distância dela para o planeta Terra, lá onde ela está até o planeta Terra, a distância é de 1.500 anos-luz de distância, tá certo? Do nosso planeta. O que significa isso? Que do planeta Terra até Órion leva 1.500 anos-luz de distância. Significa que se você tivesse aí um objetozinho, um avião, você sai do planeta Terra, que está aqui, e você entra nesse avião, nesse foguete, e aqui está a constelação de Órion, e você anda na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, lá no vácuo, né? Então você viaja a essa velocidade absurda, que é a coisa mais veloz do universo, é a luz. Então você viaja nessa velocidade absurda aí, a 300 mil quilômetros por segundo. Você gasta do planeta Terra até Órion 1.500 anos viajando. É uma viagem absurdamente longa, não é? Por isso que Satanás não tem mais acesso ao céu, né? Porque primeiro que se ele for lá, Jesus já voltou, passou o milênio e ele ainda não chegou, né? Então ele não vai mais perder o seu tempo indo para o céu hoje, na porta do céu, porque ele sabe que a distância é algo assustador de distância. Bom, outro dado é o seguinte, que o diâmetro de Órion são 25 anos-luz, ou seja, para você dar uma volta na envergadura, no diâmetro de Órion, você gastaria 25 anos viajando à velocidade da luz. E nesse diâmetro tem espaço suficiente para 70 milhões de vezes o sistema solar, diferente da extensão dela, né? Só outro dado curioso é o seguinte, para você ter ideia do que é a velocidade da luz, entre a Terra e Órion, gasta 1.500 anos levando lá, mas só para você ter ideia, o objeto, o meio de transporte mais veloz que existe é o foguete, né? O foguete anda a 28 mil quilômetros por hora, lá no espaço, no vácuo, né? O foguete anda a essa velocidade, 28 mil quilômetros por hora. Uma bala de um revólver anda a 2.800 quilômetros por hora. Então você vê, quando você
sai um tiro, você nem viu, o tiro já chegou lá, né? Porque ele anda a uma velocidade extrema, de 2.800 km por hora, que ultrapassa a barreira do som. No caso do foguete, anda 10 vezes mais veloz do que uma bala. Se fosse de foguete, irmão, levaria mais de 1 milhão de anos para chegar em Órion. Se fosse algo na velocidade da luz, que é algo impensável, você gastaria 1.500 anos. A velocidade da luz, se existisse um carro, um avião a jato que andasse a essa velocidade, você poderia ir na Lua e voltar em cerca de 2,5 segundos com essa velocidade. Só para você ter ideia de que é algo absurdamente veloz. Você poderia dar 7 voltas no planeta Terra em apenas 1 segundo. Isso é que é a velocidade da luz. É entrar no avião e dar uma voltinha no planeta Terra 7 vezes, passou 1 segundo. Você deu 7 voltas com a velocidade da luz. Então, se você saísse da Terra nessa velocidade absurda, para chegar no céu você ainda levaria 1.500 anos para chegar lá na constelação de Órion e depois chegar então no mar de vidro. Então, realmente o céu não é perto aqui não, hein? Não é perto. Temos aí então outra informação científica sobre Órion. Até hoje, Hubble é o telescópio que anda filmando por aí, né? Que nesse ano de 2020 ele sai de circulação e vai entrar outro. Diz assim, que esse telescópio revelou 3.000 estrelas de vários tamanhos nessa constelação. Não significa que tem 3.000 estrelas. Significa que ele conseguiu captar 3.000 estrelas, mas existe muito mais. As Três Marias estão em Órion, que é bem conhecida, né? De nós aqui, as Três Marias são estrelas que receberam nomes árabes, mas aí para facilitar, porque são nomes mais complicados, né? Colocou-se esse nome de Três Marias. As estrelas mais brilhantes dessa constelação, quais são elas? São Rigel e Betelgeuse. Essas duas estrelas, elas são super gigantescas, né? Milhares de vezes maior que o Sol, só para você ter uma ideia. E elas são as principais estrelas da constelação de Órion, que é Rigel e Betelgeuse. Esses nomes, quem colocou também, foram os árabes. Rigel e Betelgeuse foi os cientistas árabes que colocou lá no passado, há mais ou menos cerca de 100, 150 anos atrás, que colocaram esse nome nela. Agora, o interessante é o seguinte, vamos ver aqui. Betelgeuse, segundo a ciência, é uma estrela supergigante. Seu tamanho é 400 vezes maior que o Sol. Olha só o tamanho dessa estrela que está lá em Órion. É apenas uma das 3.000 que foi descoberta até agora. Ela brilha 60.000 vezes mais forte que o Sol. É coisa absurda de claridade, né? Sua cor é avermelhada, a cor de Betelgeuse. Ela tem uma temperatura de 3.000 graus, o que é considerado fria para uma estrela. Então a temperatura é muito leve. Só para você ter uma ideia, o Sol nosso aqui, ele chega lá na superfície dele, chega a milhares de graus Celsius de temperatura, enquanto Betelgeuse só tem 3.000, então é algo frio para uma estrela, é algo tranquilo. Nós temos aí um raio-x aí da constelação de Órion. Você vê à esquerda aí, essa no meio, esse cinturão de Órion, que são as Três Marias, e acima das Três Marias você vê Betelgeuse, né? À sua direita aí você vê a estrela Betelgeuse, que é uma estrela gigante, e ela meio avermelhada do lado aí. Na frente você vê um formato de um arco, né? Como se fosse flecha, porque isso aí é conhecido também como o caçador de Órion. Aí é uma outra história que a gente vai pular essa história aqui. Então, na próxima figura, para ficar fácil de localizar onde está a Betelgeuse, está lá em cima, tá vendo? E no meio as Três Marias, que é a Mintaka, a Unilã e a Unitaka. É fácil chamar Três Marias, que são os nomes mais comuns. Por isso que é nome árabe, como eu falei para você, né? A maioria dessas estrelas aí foram eles que colocaram os nomes. Bom, na frente agora vamos entender o seguinte, nessa figura. Por que que a gente falou aqui, estou mastigando o gengibre aqui por causa da garganta, viu? Você não estranha não. Mas vamos lá. Por que que tem tanta ênfase aqui em Betelgeuse? Tá bom? Vamos entender por que que tem essa... A gente está batendo um pouco na tecla sobre essa estrela. Betânia. A origem da palavra Betelgeuse tem a ver com Betânia, tem a ver com Belém, tem a ver com Betel. Primeiro, Betânia. Você está vendo que Betânia é formada por duas palavras. Bet mais Ânia. Bet significa casa. Ânia é tâmara. Betânia significa casa das tâmaras. E lá em Betânia, onde Jesus gostava de ir, na casa dos amigos dele lá, era o lugar que mais produzia tâmaras em Israel. E por isso que recebeu esse nome, Betânia. Porque Betânia significa casa das tâmaras. Belém. Bet é casa, Lém é pão. Então Belém significa casa do pão. E por que que Belém recebeu esse nome, casa do pão? Porque Jesus vivia dizendo que ele era o pão da vida, porque ele nasceu em Belém. Então percebe que as coisas na Bíblia tem muitas coisas que tem tudo a ver. Inclusive nomes, não é coincidência não. São realmente providência de Deus. Então Jesus nasceu em Belém, na casa do pão. Por isso que ele se chamava o pão da vida, porque veio de lá. Betel.
lembra de Jacó? Ele diz que aqui não é outra coisa senão a casa de Deus, e chamou aquele lugar de Betel. Bet, casa, El, Deus. Então o sufixo El significa Deus e Bet, casa. E Betelgeuse, olha o significado de Betelgeuse, portal da casa de Deus. Então a palavra Betelgeuse significa isso aí, portal da casa de Deus, que fica onde? Em Ório, que atravessa por Ório para poder chegar onde? No mar de vidro, que receberá as coroas e que entrará no céu. Você percebe que as coisas vão agora encaixando e enquadrando? Então nós precisamos atravessar o portão do céu, que é Betelgeuse, por dentro de Ório, e chegamos então no terceiro céu, a morada de Deus.